Sei que você dá preferência para destacar o coletivo, o trabalho do grupo, que a gente sabe que vem sendo bem feito, mas, em especial, eu quero te perguntar de duas entradas no jogo de hoje, o Amuso e o Cristaldo. Que você fizesse uma análise desses dois jogadores que entraram e contribuíram também para essa vitória. Primeiro vou falar um pouquinho do jogo, depois vou responder sobre os dois jogadores. A gente não vencia em casa há bastante tempo, né? Então, a primeira delas demora um pouquinho mais, tem que fazer um pouquinho mais de força, quase a forceps, né? Que nem a gente fala, tá? Mas a equipe enfrentou uma equipe que veio com linha de 5, bem defensiva, se defendendo bem. Teve um pouco de dificuldade de entrar nesse sistema defensivo na primeira parte, foi chutar a primeira bola com 33 minutos, por aí, se eu não estiver enganado, que foi o chute do André. E depois foi melhorando aos poucos, né? Tínhamos um pouco de preocupação com a força ofensiva que precisávamos ter, mas eu falei antes do jogo que a minha escolha era uma escolha mais de manutenção, para não ficar trocando tanto a todas as vezes, isso vai tirando muita tranquilidade dos jogadores. Então, mesmo assim, imaginávamos que eles iam vir com os 3 zagueiros, preparamos para isso. Então, faltou um pouquinho de força em cima dessa última linha deles, né? Tivemos volume, na primeira parte, bastante volume de controle. Sofremos 2 bolas atrás da nossa linha defensiva, que subimos errado no ala, demos as costas. Uma delas o Kaiser concluiu com muito perigo, né? Mas foi pouca coisa que demos aí nesse momento. Depois a equipe fez o gol, o que para nós era para ter uma tranquilidade boa, poder aproveitar mais espaços, né? Mas cedemos o gol muito cedo, na volta. E aí as alterações, elas obedeceram aquilo que está acontecendo nos nossos treinamentos. Eu já havia falado para vocês aí, quando até nos confundimos sobre o terceiro cartão amarelo do André, lá no Grenal, que a Aravena ia ser o nosso centroavante. E ele vem treinando bem na função, vem fazendo movimentos interessantes. Não é um centroavante de área a área, mas é um jogador inteligente para fazer em pequenos espaços, né? Construções de jogadas interessantes. Muzu entrou muito bem, muito bem. E a gente fica feliz porque temos trabalhado bastante essa situação. E na primeira parte ele tinha dificuldade física e nós queríamos dar uma continuidade para que ele não tivesse pequenas lesões novamente. Então deixamos fora um tempo, fizemos uma sequência de trabalho e a gente está muito feliz mesmo com o resultado. É um jogador que tem drible, que tem jogada pessoal, né? E hoje fez um bonito gol numa assistência muito bonita de Cristaldo, que também entrou bem. É uma bola de primeira, uma bola que entra atrás da defesa, e isso é mérito do meia que construiu. Então, acho que a gente colheu esse resultado importantíssimo depois de bastante tempo, diante do nosso torcedor. Aliás, parabenizar o torcedor que veio, 41 mil pessoas, nos ajudaram muito. Tenho certeza que, à medida em que a confiança vai aumentando, ajudará mais, né? Terão até mais paciência do que aqueles, às vezes, que com 10 minutos já ficam um pouco nervosos. Não é o nosso caminho, mas nós que temos que conquistar o torcedor sempre fez bem a sua parte. E eu tenho certeza que resultado como esse ajuda essa conquista e essa confiança que eles passaram a ter de forma mais constante para a equipe. Mano, bom dia, parabéns pela vitória, Leonardo, da Rádio Grenal. Desde julho que o Grêmio não marcava um gol na arena com bola rolando, curiosamente um gol do Amuso contra o São José. Gostaria que você falasse um pouco por que dessa dificuldade nesse período para fazer gols de bola rolando, e se você já conversou também sobre a situação física do William, que foi substituído no primeiro tempo, se ele preocupa, se vai passar por algum exame de imagem, alguma coisa. Obrigado. Bom, as dificuldades estão inseridas dentro de um contexto normal, eu penso, né?
que construir é muito difícil. Construir jogada de qualidade é bastante difícil, né? No alto nível do futebol brasileiro, e todo mundo se defende bem, a maioria se defende bem, e quando pegamos com a linha ainda um pouquinho mais baixa, mais difícil ainda, né? Mas estamos melhorando, porque melhorou a qualidade dos que chegaram, o nosso treinamento todo dia melhora um pouquinho, porque esses jogadores puxam o nível para cima e os outros vão junto, e dão sustentação para que os outros tenham mais tranquilidade. Às vezes, essa pressão grande faz com que aqueles que ainda não estão, né, lá em cima, possam sentir um pouquinho mais. Quando você começa a olhar para o lado e ver jogadores que sustentam isso bem e melhor, todos começam a crescer, e é isso que está acontecendo com a gente. É visível, o nosso treinamento todo dia é um pouquinho melhor. E aí vamos poder fazer coisas de construção de jogada que exige um nível técnico mais apurado, como é onde nós vamos chegar. O William tomou uma batida forte, porque ele chegou antes na bola, né, e o jogador do Vitória pegou o pé, e vamos ter que examinar. Em princípio, é só uma batida, espero que se confirme, tá? Tirei Marco Rocha porque estava previsto que ia tirar, para que a gente não levasse aí a um desgaste maior, né, em função de que ele não vinha jogando tanto e foi um jogador importante para a gente. Então, é isso, vamos sair desse jogo, comemorar primeiro, amanhã voltamos, pensando nesse conjugado aí fora de casa, 2 jogos em Santos, na Vila, e depois no Bragantino. Esperamos pontuar fora de casa, como estamos fazendo. Aliás, o nosso segundo turno já é um segundo turno de 60% de aproveitamento, você sabe disso, vocês fazem conta tanto quanto eu. Então, acho que vamos encerrar na primeira página, perseguimos ela bastante vezes, sempre estivemos pertinho, é pouco nesse primeiro momento, mas é um alento gostoso de você ver que as coisas começam a entrar no caminho que trabalhamos tanto para chegar. Mano, quero voltar um pouco na questão Pavon, porque a gente sabe que quando a fase não é boa, o torcedor ele pega no pé um pouco mais rápido, tem menos paciência com o jogador, e isso também acaba influenciando na confiança do atleta dentro de campo, né? Agora tem uma sequência de jogos fora, mas eu queria te ouvir como é que você está trabalhando essa parte justamente da confiança com ele, porque você respaldou ele, o Thiago no meio de semana também respaldou a titularidade do Pavon aqui. Então, queria te ouvir sobre isso, mano, porque o torcedor hoje, mais uma vez, não teve muita paciência com o jogador e aí depois veio a substituição. Primeiro aspecto, assim, Pavon foi melhor pela direita, onde é melhor. Em função da lesão de William, a gente não queria fazer 2 trocas. Colocou o Pavon para a esquerda, ele tem mais dificuldade pela esquerda. É óbvio que tem mais dificuldade pela esquerda, mas Alisson só joga por lá. Então, achei mais correto, mais produtivo para a equipe sacrificar um pouco o Pavon pelo lado, né? Resolveu a parte defensiva, deixou um pouco a desejar na parte ofensiva. Depois cometeu um erro defensivo de posicionamento no gol e depois pegou uma bola pela esquerda, onde todo mundo fica esperando o óbvio e às vezes você não faz. Aí o torcedor com razão, tá? Que está ali ansioso, que quer que a equipe vá bem, vaiou, tá? Ou criticou. Nós não vamos abandonar ninguém, porque exatamente o que mudamos desde que estamos aqui é que somos todos mais unidos e mais fortes unidos. Por que é assim? Porque o futebol é assim, tá? Edenilson, tão criticado, no primeiro gol foi de novo, entrou na área, cabeceou, o goleiro fez outro milagre, porque no jogo passado já fez um milagre, né? E estava lá para ajudar, para fazer a parte dele. Então, sabe, e também podíamos ter abandonado o Edenilson aí no meio do caminho. Vai resolver o quê? Só vai tirar a confiança dos jogadores. A gente tenta ser coerente, o treinador tenta ser coerente, escolher aqueles que estão melhores, mas, às vezes, temos que fazer um pouquinho de sacrifício pela parte tática da equipe, e eles se doam e fazem. Amanhã vai estar aí Kike Oliveira fazendo, amanhã vai estar Mac, amanhã vai estar outros jogadores. Da mesma maneira como entraram hoje Aravena, André, que fez o primeiro gol,
né? E depois a Muzu. Então, Grando entrou, não havia jogado quase nenhuma partida com a gente, jogou, fez uma boa atuação, uma atuação segura, e é isso que a gente precisa ter. Tá? E estamos aqui para fazer isso, para segurar a barra, para estarmos juntos na hora mais difícil, porque eles estiveram junto conosco na hora mais difícil do Grêmio. Mano, aqui, boa tarde. Queria voltar na etapa da construção das jogadas, que é um aspecto que tu já vem comentando há algum tempo, né? E agora tu tem uma sequência do time e uma estrutura de meio campo com Edenilson e Pavon. Talvez sejam jogadores com um perfil mais defensivo, como tu mesmo já explicou. O Pavon fazendo essa recomposição pelo lado e o Edenilson não é este meia como um todo. Pegando esse aspecto da construção das jogadas, mano, é possível melhorar para proporcionar ao ataque maiores chances de gols com este meio-campo? Porque, por exemplo, hoje o time também melhora na segunda etapa com as tuas trocas, com o Cristaldo, com o Amuso. Tendo este perfil dos jogadores, do Edenilson e do Pavon, é possível também melhorar a parte ofensiva de construção de jogadas, mano? Eu acho que a equipe vai melhorando no todo, né? Construção de jogada tem dois muito importantes. A qualidade individual dos jogadores, porque eu posso fazer muita coisa, posso posicionar, posso trabalhar, mas sempre vai depender da qualidade individual de um jogador. A bola vai estar no pé, ele vai dominar melhor. Se ele dominar melhor no segundo toque, ele já pode fazer uma jogada de construção, né? Então, aí já estamos melhorando, e a questão da confiança também já abordei antes. Tá? E a outra é, a partir daí, você poder construir, em termos de repetição, em termos de estratégia, em termos de condução de construção de jogada, que aí é de treinamento, que eu acho que a gente pode melhorar. E, a partir desse estágio que estamos chegando, tenho certeza que a equipe vai melhorar. Antes não fazíamos uma jogada de metida de primeiro passe nem a pau, né, Juvenal? Então, é uma evolução. Eu tenho certeza que a equipe vai melhorar e todos nós vamos colher esses frutos logo aí na frente. Em cima desse colher frutos, né, mano? Perdão, tem mais uma... Não, depois eu quero abordar um assunto contigo, tá? Que tu abordou aí no meio de semana, eu queria abordar contigo. Tu quer perguntar para mim sobre o Renato ou não? Já que tu perguntou para o Thiago. Claro, posso. Eu achei bem delicado da tua parte perguntar para o assistente que estava trabalhando aqui. Não, posso... Eu estou aqui para te responder a pergunta. Claro. Posso perguntar para ti a respeito. Não, eu já sei a tua pergunta. Eu vou te responder. Perfeito. Tá? A gente aqui trabalha para o Grêmio. Se quando chegar em dezembro, a nova direção do Grêmio escolher outro caminho, até o último dia nós vamos trabalhar para o Grêmio, para o melhor do Grêmio. E se for para outro, também vou entregar melhor do que entregaram para mim, eu te garanto. E se for para o Renato, entrega com bom gosto, se é o da tua preferência. Bom, em cima disso, tá, mano? Então, pegando a tua resposta anterior e até essa questão de Renato... Não, essa é só para ele. Só para ele. Não, mas a questão de pressão, de buscar uma melhor posição possível na tabela. Você disse há pouco que entende que o Grêmio agora fica na primeira página. São 7 pontos em 9 agora nos últimos, né? Mas tem 2 jogos fora de casa. Dá tempo para algo melhor, porque você afirma que o time está ainda em evolução. Em construção, né? Em construção, e já está numa reta final de Campeonato Brasileiro, mano. Você entende que a desconfiança que existe, ela ainda é válida? Olha, a gente não decreta confiança. Queria eu chegar aqui, baixar um decreto, quero que a partir de agora confie. Não, a gente conquista ela. E conquista com resultado. Pode atuar super bem, tá? Pode atuar super bem. Se o resultado não vem, é diferente a análise, né? Nós podíamos jogar super bem, até jogamos outros jogos bem em casa, mas não vencemos. Então, a avaliação do futebol, corretamente, eu até acho, né, leva o resultado muito em consideração, deve levar. A gente sempre defende isso. Nós, treinadores, defendemos muito. Tá? Então, à medida em que os resultados vêm, é óbvio que
podemos ambicionar mais. Mas antes íamos falar de parte de cima da tabela como? Baseado em quê? Num sonho? Não. Agora temos coisas já concretas para olhar e dizer, olha, a equipe começa a avançar na tabela, né? Há poucos dias estávamos falando de zona de rebaixamento. Hoje estamos 10 pontos do 17º colocado. E isso tem a ver com aquilo que a equipe produziu e fez de pontos. São 60% de pontos no segundo turno. Nos últimos 9, fizemos 7. Óbvio que, se nós conseguirmos continuar essa proporção, nós vamos para a parte de cima da tabela. É o que queremos, mas temos que confirmar dentro do campo. Tá? Decretar não adianta.